Tudo bem, Carmen? Joia? Um pouquinho frio, né? Graças e paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vamos começar mais um culto na presença do Senhor. Agradecer ao Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os seus feitos, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter que ser ajudado, Senhor. Quero te agradecer, Senhor. Quero te louvar, Pai. Entregue, Pai, esse culto, Pai, no teu altar, Deus. Abençoa, Senhor, cada irmã, Senhor, que está aqui nessa noite, Pai. Abençoa, Senhor, cada visitante, Senhor. Entregue no teu altar, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por estar mais uma vez, Senhor, na tua casa, Senhor. Senhor, quero te pedir perdão, Pai, por todos os nossos pecados, pelas minhas falhas, Pai. Eu entrego, Pai, tudo
ter altar. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia lá em Salmo 121. Levantarei meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixarás vacilar teu pé, aquele que te guarda não despejará. Eis que não desviará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará todo mal. O Senhor guardará todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. O Senhor nos guarda todos os dias da nossa vida. Graças a Deus, o Senhor está conosco todo momento, todo instante. Né? Não importa o que nós estamos fazendo, o Senhor está com a gente. Né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Deus nos protege, nos guarda. Só nós estar vivo já é um milagre, né, de Deus já na nossa vida. Graças a Deus. Né? Que Deus abençoe a igreja, abençoe os irmãos, essa palavra de reflexão. Né? Vou estar orando mais uma vez e passando para a irmã. Está orando aqui. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais de vida, Pai, que o Senhor me concedeu, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto, Pai. Senhor, eu quero te entregar, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor, no teu altar, Deus. Eu entrego, Pai, de ministério, Pai, de louvor, Pai, cada um aqui, Pai. Eu entrego no teu altar, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Senhor, perdoa os meus pecados, Pai, minhas falhas, Pai. Tudo que eu pensei em voz, em pensamento, em atitude, em ato, Pai, que não te agradou, Senhor, te peço perdão, Pai. Eu entrego, Pai, tudo no teu altar, Pai. Abençoa o nosso pastor Reginaldo, Senhor. Abençoa o pastor Samuel, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, os trabalhos de missões, Pai, de missionários, Senhor. O Senhor tem compaixão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos protege, Pai, conforme a tua palavra fala, Senhor Deus. Abençoa o pregador para trazer a tua palavra hoje à noite, Pai. Usa a vida dele, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós temos aí diversos problemas sociais. E esses problemas sociais, eles podem ser transformados através de uma igreja local. Eu engravidei, eu perdi o bebê. E isso me trouxe uma depressão, algo que mudou totalmente a minha cabeça. Eu já não tinha vontade de nada. E foi quando eu acabei me afundando realmente no crack, mas não só no crack. Então eu comecei a fazer uso da acetona, etanol, eu cheguei a beber perfume, álcool de limpeza, eu bebi muito para sair dessa questão do crack. Só que aí foi juntando as duas coisas. Eu acabei me afundando
que transforma, caminho que cura, e de mostrar a elas que eu também estive naquela situação, mas que o Senhor tem algo muito maior para cada uma delas. E eu e você, como cristão, temos a obrigação de fazer diferença, de sermos diferentes, de fazermos a diferença e de transformar realidades através das nossas vidas e das nossas realidades também. Meus irmãos, nós continuamos com a nossa campanha de missões. Esse vídeo foi justamente mais um dos vídeos mostrando o que as igrejas e o poder de uma igreja dentro de uma região, dentro de um bairro, tudo aquilo que uma igreja faz. Nós temos nos levantado para participar também, entendendo que Deus tem planos para esse lugar, mas Deus tem planos para usar a nossa vida também através da vida dos missionários em outros locais. Por isso que é importante a gente estar sempre vendo aquilo que está sendo feito. Quando nós temos uma pessoa que foi transformada, nós estávamos falando isso nesta manhã, quando nós temos uma pessoa que foi transformada, essa pessoa tem muito mais força para ajudar que outros também sejam transformados. E que a gente possa estar participando dessa campanha, a gente possa estar se envolvendo para que vidas possam ser transformadas. Lembrando sempre que também é parte da nossa missão trabalhar para que vidas sejam alcançadas nesse bairro e aonde nós estivermos, no trabalho, na escola, faz parte disso. Vou convidar o Ministério de Louvor para que a gente já possa dar continuidade. E é sempre um privilégio estarmos reunidos para poder adorar e reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós vamos continuar, já vamos começar pedindo que a paz do Senhor seja derramada nesse lugar, nos nossos corações. Eu convido os irmãos, vamos ficar de pé para adorar o Senhor? Sobre este povo
dele seja glorificado, amém? Nós vamos continuar louvando o Senhor, nos alegrando, reconhecendo que Ele é bom, e nós vamos estar cantando esse cântico, Esta Paz, e esse cântico, meus irmãos, acho que os irmãos já conhecem esse cântico, mas ele tem uma parte na música que é importante sempre a gente passar, porque os irmãos esquecem. Ali no coro, a gente tem uma parte que os homens cantam e as mulheres respondem. Coloca pra gente no coro ali pra gente, por favor. Gustavo, mas pode passar. Passa essa daí. Passa. Essa parte, já vou até ensinar, já vou até treinar com os irmãos pra gente cantar certo. Nessa parte, os homens vão cantar. Não olho circunstâncias, olha o seu amor. Não ligue por vistas, alegre estou. Olha circunstâncias, olha o seu amor. Não ligue por vistas, alegre estou. Tudo bem? Deu para pegar? Então, desde o começo, enquanto nós estamos cantando esse cântico, saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão, nós estamos com visitantes, não esqueça de demonstrar o quanto eles são bem-vindos, o quanto eles são importantes, dá um abraço gostoso nele, abraça o seu irmão, abençoe a vida do seu irmão, é esse momento que nós temos para a gente poder celebrar tudo aquilo, a comunhão que o Senhor nos deixa, amém?
só o Senhor pode dar as nossas vidas. Somente Ele. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante dele para que a gente possa alcançar essa paz. E o Senhor tem preparado para a gente. Vamos continuar louvando o Senhor, vamos continuar nos colocando diante dele, vamos continuar reconhecendo tudo aquilo que nós temos vivido. E essa música fala justamente disso. Nós passamos por estradas, mas o Senhor tem uma água viva preparada para a gente, para todo aquele que tem sede. Se você tem sede, busque essa água do Senhor. Meus irmãos, nós vamos finalizar esse momento, dando toda a glória, reconhecendo que o nosso Senhor é maravilhoso sobre todas as coisas, sobre toda a criação. E não tem coisa melhor do que poder adorar e reconhecer que o nosso Deus é. Sempre que a gente possa ter isso sempre no nosso coração, gravado no nosso coração. Os irmãos que trouxeram os dízimos e as ofertas têm a oportunidade de fazer nesse momento. Senhor.
Assim, Pai amado, nós sabemos que é maravilhoso, Senhor, contemplar o Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de sermos alcançados pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos ama, mesmo nós não sendo dignos para estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque sendo Deus de glória, sendo Deus tão maravilhoso, Pai, o Senhor se importa conosco. Se importa ao ponto, Pai, de enviar o Teu Filho Jesus para morrer na cruz dos nossos lugares. Pai amado, fala profundamente aos nossos corações, Pai, para que nós possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Fala profundamente, Pai, para que nós tenhamos, Senhor, a certeza que o Senhor tem planos para as nossas vidas, e que nós possamos entender, Pai, a Tua direção, para que nós possamos viver nessa terra, Pai, aquilo que o Senhor tem planejado, que nós não venhamos viver os nossos planos, mas os Teus planos para as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nos ajuda através da porção do Espírito, nos ajuda porque nós dependemos e precisamos do Senhor. Pai amado, também agora pedimos, Pai, usa o Teu servo para falar profundamente aos nossos corações, Pai, para que nós não venhamos sair daqui, Pai, como entramos, mas diferentes. Nós possamos sair daqui, Pai, buscando cada vez mais ter uma intimidade maior com o Senhor. É o que nós pedimos, Pai amado, no nome sagrado do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, aquele momento especial que nós temos, o pastor Reginaldo não está hoje conosco, mas o pastor Reginaldo já até me ajudou, eu conversei com o pastor Luciano, eu pedi para ele ajudar nessa parte. Então nós não vamos deixar de fazer por conta disso. Meus irmãos, esse é o momento que nós temos a oportunidade de expressar publicamente diante do Senhor os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. A gente sempre acaba falando sobre isso. Nós somos incentivados como igreja a colocar diante do Senhor as nossas vidas. E quando você não tem luta, glória a Deus, se você não tem lutas, é porque você tem muita coisa para agradecer. Você tem muita coisa para agradecer diante de Deus, muita coisa para colocar. Então, eu convido você, se você tem alguma coisa para colocar diante do Senhor, se você tem alguma pessoa que você gostaria de estar orando, alguma pessoa que ainda não teve a oportunidade de conhecer a Cristo, e você tem se preocupado com a vida dessa pessoa, você gostaria de vir orar pela vida dela, eu te convido a sair do seu lugar, vir aqui na frente, vou convidar o pastor Luciano, ele vai estar orando pela sua vida, pela minha vida. É como nós sempre falamos, meus irmãos, o poder não está na oração do pastor, o poder está na sua fé. Se você crê que Deus pode fazer, Ele vai fazer. Quando Jesus, muitas vezes não, praticamente sempre, Jesus, sendo Filho de Deus, Ele colocava que era a sua fé. Se você tiver fé, então será feito. Se você tiver fé, você vai ser curado. Então, por conta disso, eu te convido. Se você tem algo para colocar, esse é o momento. Graças e paz, irmãos. Amém. Eu ia falar no momento oportuno, eu acredito que esse é o momento oportuno. Estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos nessa noite. E como o irmão Elvio disse muito bem, não só com palavras, mas nos cânticos que ministraram, Deus cuida de nós. Nós precisamos ter essa convicção, essa certeza, que Deus cuida de nós. E quando o irmão Elvio estava falando sobre intercessão, me lembrei daquela passagem da mulher com fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. Ela foi para médicos, ela procurou tudo que ela poderia para sanar aquela dificuldade da questão de saúde que ela estava passando, mas ela não conseguiu. Passou 12 anos sofrendo, até que ela teve sabedoria do alto. Eu acredito que Deus deu aquela sabedoria para ela, para registrar nas Escrituras Sagradas, para nos motivar. Entender que quem faz a diferença é Jesus Cristo. Quando a gente vai até Ele, como ela foi, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações, e tocamos em Jesus. Então agora é o momento de nós tocarmos em Jesus com a nossa fé. E Deus se agrada disso. Ele se agrada quando Ele vê fé no nosso coração. E através da fé Ele age. Então vamos orar nesse momento. E se mais alguém quer estar aqui conosco, esse é o momento, tá bom? Mas nós vamos orar por todos. Oremos. Pai poderoso, soberano Deus, nós mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos por essa igreja que está aqui, a filial do seu amor, onde ensina, Pai, o verdadeiro Evangelho, onde ensina que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, é o Emmanuel, Deus conosco.
E Ele, Pai, está disposto a curar, sarar, restaurar e transformar todos aqueles que vão até Ele. E nós, Pai, pedimos por todos os irmãos, Pai, que tem uma demanda, que tem uma luta que está passando, que está enfrentando, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor visite cada irmão, Pai. E que o Senhor mostre para ele a sua graça, o seu amor, o seu poder, Pai. Aquele que está precisando de cura, que o Senhor cure. Aquele que está precisando, Pai, de direção, que o Senhor dê direção. Aquele, Pai, que está precisando apresentar os seus familiares para o Senhor, para que eles encontrem, Pai, o maior milagre que existe, a salvação, a restauração dessa pessoa encontrando com o Senhor. Que isso aconteça e que o Senhor continue abençoando todos os irmãos que aqui congregam, fazendo diferença na vida deles e através deles na vida de outras pessoas. Que o Senhor abençoe o irmão Elvis, Pai, que está ajudando, Pai, está na liderança dessa igreja, junto com o pastor Fernando, com o pastor Joelson. Que o Senhor, Pai, use poderosamente o teu servo. Use todos os irmãos que aqui vêm, Pai, que aqui buscam, Pai, orientação, direção, cura, transformação. Buscam, Pai, conhecer a verdade que liberta, que é o Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, faça a diferença na vida de todos nós que aqui estamos e daqueles, Pai, que nós estamos aqui apresentando também. Que essas pessoas encontrem salvação e que todos que aqui estão na frente, os irmãos que estão nos bancos, que encontrem, Pai, o que eles precisam. Que o Senhor, Pai, dê a cada um a porção necessária para aquilo que precisa. E que o Senhor continue mostrando que o Senhor é o Deus presente, é o Emmanuel, o Deus conosco. É o Deus, Pai, que dá direção. É o Deus, Pai, que mostrou a maior prova de amor na cruz do Calvário, fazendo com que Jesus Cristo se entregasse por todos nós e desse a sua vida para nós. Nós te agradecemos, Pai, e oramos com essa fé e com essa convicção que o Senhor vai fazer diferença, que o Senhor, Pai, está tratando cada um de nós que aqui estamos, que o Senhor vai dar solução, que o Senhor vai dar direção, e todos nós, Pai, com a mesma fé, com a convicção, Pai, que nós encontramos a sua santa e poderosa palavra, dizemos, amém. Vem, Senhor Jesus, e atua na minha vida. E todos nós te agradecemos já, Pai, porque nós sabemos que o Senhor não fica sem nos dar resposta. Que o Senhor dá resposta a todo aquele que vai ao Senhor. E tenho certeza que já está acontecendo aqui nessa noite. E nós oramos mais uma vez no nome de Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Meus irmãos, hoje eu já convidar o pastor Luciano. Hoje nós temos o prazer de tê-lo conosco, trazendo a palavra, a mensagem dessa noite. Os irmãos, acho que conhecem, alguns irmãos aqui pelo vídeo já conhecem o pastor Luciano. Eu tive o prazer de conhecer essa noite. Mas o pastor Luciano está respondendo ao pedido do pastor Joelson. E nós louvamos. Obrigado, pastor. Pastor, nós vamos orar então, e aí, cadê o senhor? Tudo bem? Senhor Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, Pai, pela vida do teu servo aqui nessa noite, Pai. Que prontamente o Senhor atendeu ao teu chamado. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada um aqui, Senhor, cada um dos teus filhinhos aqui, das tuas filhinhas aqui, Pai. E o Senhor sabe o quanto nós precisamos, Pai, do teu amor, nós precisamos da tua direção. Por isso pedimos, Pai, agora, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja sobre o teu servo, nos direcionando, Senhor, trazendo as palavras que o Senhor já tem preparado do alto, Pai, para que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados. Senhor, fala conosco através do teu servo, usa ele poderosamente, Pai. Pai, o Senhor sabe todas as aflições, todas as lutas que nós passamos. E eu te peço, Pai, que nesse momento, que nós possamos ser esvaziados, Pai. Que a nossa mente, que o nosso pensamento não estejam nas lutas, não estejam nas provações, Pai, mas que estejam abertos a ouvir a tua palavra, Pai, e a tua direção que nós tanto precisamos. Senhor, fala conosco o que nós pedimos, usa o teu servo, o que nós pedimos, no nome sagrado do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Estão me ouvindo bem? Graça e paz, é uma alegria estarmos aqui hoje juntos para adorarmos ao nosso Emmanuel, o nosso Deus conosco, Deus Todo-Poderoso Soberano.
não poderia deixar de falar, apresentar algumas pessoas queridas que estão aqui comigo também, começando pela minha metade, né? A irmã Andréia, Regina do Vale Salém, vou pedir que a irmã Andréia fique em pé um pouquinho, para os irmãos conhecerem. Essa é a bênção que Deus me deu, né? Eu não vou falar para os irmãos que eu orei pouco, que ela orou pouco, eu orei muito, porque os irmãos já sabem que isso é verdade, né? Então, quero também apresentar um casal de amigos que está aqui conosco nessa noite, o irmão Edson e a irmã Sandra, são lá da nossa igreja, IBI, Igreja Batista de Identidade, lá na região sul, estão aqui conosco, é uma alegria, né? Sempre onde a gente está, a gente convida eles, sempre estão dispostos a estarem juntos. Esse é um presente que Deus nos deu também, esse casal maravilhoso, e a sua família. Também o irmão Elcio falou bem, que eu tenho alguns irmãos que eu conheço aqui, a irmã Fernanda, por exemplo, né? Ela, a família dela, Thalita, Natália, sempre Elvis, né? E o nosso querido irmão que estava nos ajudando lá, o nosso baterista, o Pedro, né? Eles eram aqui do Rio Comprido, eles são daqui do Rio Comprido, a irmã Fernanda é aquela família dela, e o Pedro estava lá com a gente. A gente pastoreou 9 anos a Igreja Batista Chácaras Unidas, e acho que acredito que alguns irmãos vão lembrar que estavam lá com a gente. Estavam ali com a gente, ó, mais um abençoado que eu conheço. Não vou falar o nome, não vou errar, porque eu já sei disso. Então a gente já tem uma ligação, né? Afetiva, né? Porque primeiro, nós somos a família da fé, nós somos filhos do mesmo pai, né? Nós somos irmãos, e é uma alegria saber disso e conhecer mais um pouquinho da nossa família. Eu costumo dizer que aonde a gente vai, que Deus nos permite estarmos para ministrar a palavra, ou ouvirmos a palavra com os irmãos, ou cultuarmos, o que acontece? A gente conhece mais um pouquinho da nossa família, que é tão extensa, né? Para vocês terem ideia, né? A palavra de Deus fala nos 4 cantos da terra, né? Nós sabemos que é uma expressão que Deus usa para mostrar que o mundo inteiro tem os seus filhos espalhados, né? E naquele dia que todos nós almejamos, nós vamos nos encontrar com Cristo, Ele vai vir, vai reinar e nós vamos estar todos juntos, né? Por enquanto, nós estamos nas nossas comunidades, nas nossas denominações, estamos cultuando a Deus juntos. Mas eu sei que vocês estão aqui só para a minha apresentação, estão para ouvir a palavra, então convido os irmãos a abrirem Lucas, Evangelho de Lucas. Nós vamos estar lendo o capítulo 18, versículos de 1 a 8. Irmãos, nesses tempos que nós estamos enfrentando, século 21, cheio de desafios, como o irmão Elvis mesmo mencionou, e junto dos desafios vem as lutas, vem as adversidades, vem os momentos também de aprendizado. Deus colocou no meu coração a importância de sempre estar nos alertando, me alertando e alertando os irmãos, que nós precisamos perseverar. E essa passagem de Lucas 18, de 1 a 8, é uma passagem que a gente já conhece, mas eu acho interessante a riqueza dessa passagem, que muitas vezes passa desapercebido. E o tema que eu quero meditar com os irmãos nessa passagem é: Jesus nos encoraja a perseverar. Jesus nos encoraja a perseverar. Nós vamos pensar nessa palavra, perseverança. Mas como nós vamos perseverar? Nós vamos aprender com essa viúva persistente, como que nós devemos agir. Então vamos ler o texto? Eu vou estar lendo na versão NVI, que é a versão que eu tenho em mãos. Os irmãos vão acompanhando, né, no telão e nas versões que os irmãos têm. Diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. A viúva suplicava: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o
Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, queridos, muitas vezes a gente lê esse texto pensando só na oração, não é verdade? Tenho certeza que algum irmão, em alguma igreja, ou até mesmo aqui meditando no culto de quarta-feira, já pensou nesse texto. Esse texto é muito mais além do que orar. Esse texto está falando sobre perseverança, que os servos do Senhor precisam perseverar. E é interessante, irmãos, que Jesus, o texto começa assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Ele está contando uma história, e nós sabemos que quando Jesus conta história, ele está ilustrando uma verdade, ou várias verdades. A verdade aqui é perseverar. Nós precisamos perseverar, queridos irmãos. E como eu falei, ele começa falando assim. Lucas registra Jesus falando que contou-lhes uma parábola. Mas esse texto não começa aqui. Ele começa no capítulo 17, nos versículos 22 a 37. Os irmãos podem até dar uma olhada aí. Na Bíblia dos irmãos deve estar falando o que está acontecendo. O título é A Vinda do Reino de Deus. Dos versículos 22 a 37 do capítulo 17, Jesus está falando sobre a vinda dele, a volta dele. E aí, quando entra no capítulo 18, Jesus ensina uma parábola sobre oração. Por que isso, irmãos? Por que Jesus, ele nos parece, pensando em lógica, em raciocínio, parece que Jesus ele muda de assunto. Mas Jesus não está mudando de assunto. Jesus ele está falando a importância de você perseverar até que ele volte. Jesus está falando isso. Por quê, irmãos? Se você voltar de novo no versículo 20 até o versículo 37 que eu falei, no finalzinho do capítulo 17, o que Jesus fala? Sobre adversidades, lutas e perseguições que os discípulos vão passar. E aí Jesus já entra falando para eles: vou contar uma história para vocês sobre oração, sobre a importância de perseverar. Então Jesus ele está sendo o quê? Estratégico. Jesus está sendo o quê? Sábio. Jesus ele está mostrando para os discípulos que o tempo que vai anteceder a sua primeira vinda que ele estava com os discípulos, e lembrando, alguns textos à frente ele já vai ser crucificado. Então Jesus estava instruindo os discípulos a como eles deveriam agir para esperar a volta de Cristo, a volta dele, a segunda vinda. E aí, olhando para nós hoje, a igreja do século 21, como que a igreja do século 21 está esperando Cristo? Será que está esperando com perseverança? Será que está esperando com sabedoria? Será que está esperando Cristo conforme Ele orientou? Ou nós estamos vivendo como Jesus fala na época de Noé, que eles casavam, negociavam e não estavam nem preocupados com o que ia acontecer? Jesus fala sobre isso também. Então, queridos irmãos, aqui Jesus, na sua bondade, na sua sabedoria infinita, Ele está falando o quê? Igreja, persevere, não desanime. As lutas vão continuar vindo, as adversidades vão surgir. E aí, lembrando o apóstolo Paulo, quando ele faz a sua despedida também, é interessante que Jesus está fazendo uma despedida, parece uma despedida, mas quando você vai lá na carta do apóstolo Paulo, a despedida dele para Timóteo, o que ele fala? Timóteo, não se preocupe. Nos últimos dias, as pessoas vão ser muito bondosas, generosas, elas vão buscar a Deus, elas não vão se preocupar com as coisas materiais. Você pode confiar em todo mundo. É isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? O contrário, né, irmãos? As pessoas vão ser o quê? Ruins, más. As pessoas vão buscar os bens materiais, elas vão se esquecer de Deus, vão se esquecer da família. Aí agora voltando para esse texto,
Olha a sabedoria de Jesus. Ele está preparando os seus discípulos para saberem esperar a volta de Cristo. Ele está fazendo isso, irmãos. Como que nós devemos agir nessa época? Como nós devemos equacionar a nossa fé com as crises? Você já pensou nisso? Porque quando vem a crise, o que a gente fala? Nossa, olha, eu confiei tanto em Deus, eu fui dizimista, eu não faltei um domingo na igreja, todos os cultos de oração eu ia, embora eu fosse só eu, irmão Elvis e os irmãos do Rio Comprido, mas eu ia. Olha, e agora o Senhor me paga dessa maneira. Já ouviram essa frase? A gente pode ter ouvido as variações dessa frase, que é o que a gente ouve hoje. Então, queridos irmãos, nós precisamos saber esperar Jesus. Como equacionar a fé com as crises? Aí entra a parábola. Jesus, aqui nessa parábola, ele está falando sobre o esfriamento da fé, no capítulo 17. Ele está falando das situações e fatos terríveis e tristes que estarão ocorrendo e continuarão aumentando progressivamente. Ele está falando sobre isso. Ele não está falando que vai diminuir as dificuldades, ele está falando que vai aumentar. E aí ele chega e fala: vamos orar? Vou ensinar vocês a orar. E aí, irmãos, nesse texto nós vemos 3 ações que mostram que nós precisamos constantemente fazer para não desanimar. 3 ações. E nós vamos ver através dessa viúva, dessa parábola. E olha que interessante. Muitas vezes a gente pensa que a gente não é ninguém, né? Não vem esse pensamento: nossa, quem eu sou? Olha, pessoas poderosas e tal, eu não sou ninguém, não. Jesus, ele usa pessoas simples para dar grandes lições de fé na nossa vida. E nós vamos aprender com uma pessoa simples, essa viúva. Então vamos lá? Versículo 1, vamos ler de novo? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Primeira ação que nós precisamos, irmãos, para manter a nossa perseverança: orar. Simples, né? Orar. O que a oração faz? A oração prepara o nosso coração. Talvez você pense: eu oro, pastor, não muda as circunstâncias externas que eu estou passando, mas vai mudar a circunstância interna, o seu coração. Você vai sentir paz, porque você vai estar falando com Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Você vai estar, eu acho interessante que outra pessoa simples que a gente aprende uma lição sobre oração é Jeremias. Vocês já repararam no livro de Lamentações de Jeremias? Já estudaram esse livro aqui? Lamentações? Olha o nome, Lamentações. Só que do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 21, Jeremias está fazendo o que? Lamentando. Mas ele para no versículo 22 do capítulo, ele ora. Aí depois que ele ora, o que ele fala? Todavia me lembrarei, ou na minha versão, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Vocês perceberam? Quando ele parou de lamentar, ele falou: peraí, por que eu estou lamentando? Eu vou orar. Ele ora, ele fala isso. Olha que declaração, irmãos. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. É oração. Então, queridos irmãos, primeira atitude: nosso Deus é simples. Ore, fale com Deus. Abra o seu coração para Deus. Senhor, eu estou passando por isso, está difícil. Irmãos, uma coisa que nós aprendemos lá na época do Velho Testamento: a oração, o poder da oração. Hoje os psicólogos estão falando o quê? Que nós precisamos abrir o coração, pôr para fora, não é? Só que a gente põe para fora com pessoas que tem hora que prejudicam a gente, não é verdade? Mas aqui Jeremias e Jesus nos ensina a gente colocar para fora através da oração. Então ore pela igreja, ore pelo irmão Elvis, pela liderança, ore por você, por sua família, ore pelos seus projetos futuros, ore para que Jesus volte logo. Ou melhor, eu faço essa oração, mas eu confesso, faço assim: por que o senhor já não está? Eu não estou aí com o Senhor, com os heróis da fé, conversando, batendo papo. Estou aqui na igreja militante ainda. Vocês sabem, né? Existe a igreja militante, que somos nós, e o nome já diz tudo, né, irmão? Militante, nós estamos lutando.
Nós estamos lutando, não estamos parados. Nós estamos passando por lutas, mas nós estamos lutando e mostrando o nome de Cristo para as pessoas. E tem a igreja que está lá com ele já, triunfante, que é Moisés, Paulo, Abraão e tantos heróis da fé que a galeria de Hebreus 11 nos mostra. Então, irmãos, olha, a oração tem poder. A oração vai te mudar, vai mudar o seu coração. A oração vai te dar estratégias, porque você está falando não é com qualquer um, você está falando com o Rei dos Reis. Você está entrando no trono da graça de Deus, como diz o autor de Hebreus. E lá você vai encontrar com quem? O Deus Todo-Poderoso, e Ele vai te ouvir. Alguém já disse, eu gosto muito dessa frase, que quando oramos recebemos ar puro que vem do céu, e não o ar poluído que vem da terra. E quando a gente fica vendo o que está acontecendo, a gente não, parece que a nossa mente não fica impregnada de poluição. Agora, quando a gente vai para as Escrituras Sagradas e fala com o Senhor, o que acontece? O coração se acalma. Aí você fala como Jeremias, você para de lamentar, mas por que eu estou lamentando? Jesus já me contou que vai acontecer tudo isso. Ele vai vir me buscar. Por que eu estou lamentando? Então, aí você vai poder falar como Jeremias. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, que é o agir de Deus na nossa vida. Aqui Jesus começa falando isso na parábola. Ele começa introduzindo, falando, vou ensinar vocês a orar com perseverança, sem desanimar. O apóstolo Paulo em Efésios fala que a gente deve orar de vez em quando, às vezes fazer como as pessoas falam, né, que eu acho interessante, falar assim, hoje é lua cheia, hoje é lua minguante, eu vou orar agora. Não, ele fala, orar sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. Jesus está falando aqui. Mas é só essa ação, irmão? Não. Versículos 2 a 7. Vamos ler agora, nós vamos entrar propriamente na história da viúva. 2 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ele disse, em certa cidade havia um juiz, que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Olha o que Jesus fala no final, irmãos. Mas é interessante a sabedoria de Jesus. Ele usa a história da viúva agora propriamente dita. Qual que é a ação que nós precisamos ter? Lembrar. Lembrem. É simples, lembrem. Lembrar do que, pastor Luciano? Lembrar da história da viúva. A viúva foi falar com um juiz muito bom. Noel, você não está gravando não, né? Não? Está gravando? Então não vou poder falar essa parte. Eu ia falar do Supremo Tribunal Federal, mas não vou falar. Então, a viúva, ela vai com um juiz muito bom, chega lá com o juiz, ela pede um auxílio para o juiz, e ela não pede nada demais, ela pede para que seja feita justiça, não é? Tem alguém importunando essa viúva, e gravemente. O texto, Jesus não conta o que aconteceu com a viúva. O que aconteceu? Ela foi buscar auxílio na justiça daquela época, no juiz. Mas o que Jesus fala? Aqui, irmãos, parece que Jesus está fazendo usando uma antitese. Ele está pegando a história do juiz ruim, humano, vil, e comparando com um bom juiz. Mas vamos para esse juiz ruim primeiro. Esse juiz ruim pensa na viúva, irmãos? Não. Esse juiz ruim atendeu a viúva quando ela foi na primeira vez? Não. Atendeu na segunda? Não. Depois de tantas vezes que a viúva vai lá perseverantemente, aí ele atende a viúva. Mas ele atende a viúva porque ele é bonzinho? Não. Traduzindo no nosso português, na minha versão, pastor Luciano, século 22, já vou para o século 22, o juiz está falando assim, essa viúva me perturba tanto,
que ó, eu não sou bom, eu não me importo com nenhum homem, mas para ela parar de me perturbar, eu vou fazer justiça para ela. Ele tinha que fazer justiça para qualquer um, não é só para ela. Mas aqui no texto, o que Jesus está mostrando? Que o juiz humano é falho, é incorreto muitas vezes, é parcial. Esse juiz estava sendo parcial. Ele não estava pensando na viúva, ele está pensando nele. Ele queria paz, tranquilidade, que todos nós queremos, né? Só que ele tinha uma função. Qual é a função dele? Fazer justiça, ele era juiz. E aqui, pelo que Jesus mostra, a viúva estava certa, ela não estava errada. Então era só ele chamar lá a viúva, a parte contrária, e fazer justiça. Mas ele não queria fazer isso. Agora, por que a ação que nós devemos ter é lembrar? Irmãos, vamos pensar no nosso juiz. Nosso juiz é sábio, nosso juiz é poderoso, nosso juiz é soberano, nosso juiz nos ama, nosso juiz quer o melhor para nós. Quem é o nosso juiz? Deus. Deus é o justo juiz. Deus é o juiz que não é pego de surpresa. Deus é o juiz que não é parcial, ele é imparcial, ele é imutável. Eu acredito que o pastor Joel, o senhor irmão Melvis, ou o pastor Fernando falaram isso para vocês no atributo de Deus. Imutabilidade, o que é isso? Eu vou contar uma coisa para vocês. De vez em quando, eu sou um ótimo marido, né? Sou um ótimo marido. Só que de vez em quando eu fiz da bola, erro alguma coisa, esqueço de fazer alguma coisa. Aí o que vai ativar? Vai ativar a Andréia, vai ficar muito feliz, não é verdade? E acho que todos os casais têm isso. Tem hora que a gente faz uma coisa certa, quando fazemos alguma coisa errada, o humor do nosso cônjuge muda, não é? Ele olha assim pra gente, às vezes sorrindo, mas pensando em várias coisas. Abrindo parênteses. Já ouviu falar de Billy Graham? Um dia perguntaram para a esposa dele: você nunca pensou em divórcio? Ela falou assim: nunca. Mas já pensei em assassinato várias vezes. Os dois já estão lá com o Senhor, né? Mas o que ela quer dizer? Que tem hora que a gente fica triste, fica chateado, fica nervoso. Só que Deus, ele não fica, ele é imutável. O humor de Deus não muda. Você faz coisas erradas, Deus está lá de braços abertos para pegar você, te corrigir, mas ele não faz isso com raiva, com rancor, com ódio, com tristeza, com pesar. Não, ele não muda, ele é o mesmo. Então nós temos um juiz imutável, irmãos, que nos ama do jeito que nós somos. Lógico, ele nos orienta, ele nos corrige para que a gente fique melhor, né? Para que a gente frutifique e fique melhor. Mas o nosso juiz é um juiz maravilhoso. É o Deus Todo-Poderoso, é aquele juiz que chama você de filho amado. Então, irmãos, para a gente não desanimar, a gente tem que lembrar disso. Por exemplo, é um juiz que não esquece do que ele fala. Todas as promessas de Deus estão se cumprindo. Muitas já se cumpriram e algumas ainda vão se cumprir. E algumas estão se cumprindo hoje. O que ele prometeu, ele cumpre. O que ele promete para nós? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vou cuidar de vocês. Pegue o meu fardo, ele é leve, você vai conseguir carregá-lo, eu vou te ajudar. Parafraseando de novo. Lá em Isaías 49:15 tem um versículo que eu gosto muito, que Deus vira assim para o povo de Israel, um povo igual a gente, né? Bonzinho, fácil de lidar, é igual a gente. Estou brincando, né? A gente é difícil. Então o que acontece? Deus fala assim: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho pequeno que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Eu amo você. É uma declaração de amor. É uma das mais bonitas que tem na Bíblia Sagrada. Lá em Isaías 49:15. Isso mostra o quê? Que nós somos importantes para Deus. Aquele juiz ímpio que tinha poder de fazer justiça, ele não ligava para aquela viúva, mas o nosso Deus liga para você. Aquele juiz que não quis fazer justiça, ele tinha poder para fazer justiça e não fez. O nosso Deus tem poder e ele faz justiça. Então, queridos, quando você pensar que as lutas estão difíceis, quando você pensar que o fardo é muito pesado, lembre-se do maior rasgo de amor que aconteceu na história, quando Deus ele mostra até onde vai o amor dele. Você sabe até onde vai o amor de Deus por você? Até a cruz. Ele foi para a cruz por você. Esse é o nosso Deus. Então, querido, nos momentos difíceis que você está enfrentando ou que vem enfrentar, lembre-se: quem é o seu Deus?
Quem é o juiz que você confia? Quem é aquele que você abre o seu coração e fala com ele? Muitas vezes vem diante de suas lágrimas, você está falando com ele. Esse é o nosso Deus. Então lembre-se, lembre-se. Quantas vezes eu fiquei triste? Hoje mesmo, eu estava lá correndo para um lugar, correndo para outro, indo para a prova, abrindo parênteses. Eu não gosto de chegar atrasado em cultos, tá, irmãos? Não pense que isso é meu feitiço, meu feitio, não. Mas o que aconteceu? Eu fui fazer uma prova lá em Santana, a prova, saí da prova 5 e pouquinho e corri para cá. Né? Até André falou assim, nossa, nós vamos chegar atrasado. Eu falei, então, não é. Eu não gostei disso, eu fiquei chateado. Mas, naquela corrida, eu falei, Senhor, abençoe os irmãos em Rio Comprido. Abençoe o irmão Elvis, lá que o irmão Elvis seja poderosamente usado pelo Senhor, como ele sempre está sendo lá, pelo que o pastor Fernando fala, o pastor Joilson, e que ele cuide dos irmãos lá, e que a gente chegue a tempo, né? Que a gente chegue lá e não passe muito tempo, né? Que a gente possa estar tendo esse momento convivendo. E Deus permitiu, irmãos. E é assim que a nossa vida é, nas mãos do Deus soberano. Nós temos um Senhor que cuida de nós. Então, a segunda ação, lembre-se, lembre-se. E a terceira e última ação? Eu acho que essa é uma das mais bonitas. Vamos ler o versículo 8, que é o último versículo, é o versículo que a gente não leu? Versículo 8. Eu lhes digo, aí é Jesus termina a história e ele fala. Ou melhor, ele fala no versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de noite? Continuará fazendo-nos esperar? Eu lhes digo que ele fará justiça e depressa. Contudo, aí entra o que eu quero falar. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Qual que é a terceira ação que nós precisamos ter para que a gente não desanime, irmãos? Creia, creia. Jesus está falando aqui de fé. Jesus está aqui finalizando a parábola com esse questionamento. Será que quando eu voltar eu vou encontrar fé nas minhas igrejas? Nas filiais do meu amor que estão espalhados na terra? Será que eu vou encontrar irmão e irmã de fé? Vou encontrar heróis da fé do século 22 ou 21? A gente não sabe quando ele vai voltar, mas a gente sabe que está próximo à volta de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos colocar nossa fé em Deus. Nós precisamos crer. É isso que alegra o coração de Deus. Quando Ele está vendo que a igreja acredita nele, que a igreja acredita nas promessas que estão registradas aqui. Quando a igreja acredita no amor dele por vocês. Isso alegra o coração de Deus. E pode ter certeza, isso aí vai te ajudar a perseverar no meio das lutas. Porque você sabe que tem um Deus que está lá com você. Tem um Deus que está caminhando com você todos os dias da sua vida. É o Deus que não deixa você caminhar sozinho. É o Deus que está com você no seu trabalho, na sua escola, nos seus afazeres, no seu lar. É o Deus presente em todos os momentos. Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos acreditar nele. Nós precisamos entender que ele é o Deus que faz justiça. Ele é o Deus que vê as coisas acontecerem e fica parado, não? Como a gente está vendo alguns juízes, né? Infelizmente. Ele é um Deus que é um bom juiz. Ele é um Deus que, além de ser juiz, a gente pode dizer que ele é o Abba Pai, o nosso paizinho querido. Ele é o Deus que dá força para você todos os dias. Ele é o Deus que sabe que vai no seu coração. Ele é o Deus que no seu caminho de Emaús, Ele está lá com você, te animando. Vamos, eu estou com você. O que aconteceu? Mas você não lembra das promessas de Deus? Ele está lá ministrando o seu coração. E nós, irmãos, precisamos acreditar nisso. Tem hora que eu vejo que nós estamos vivendo uma época difícil na questão da fé. E o que o apóstolo Paulo fala, que Jesus está falando aqui. Será que quando eu voltar eu vou ver fé? Será que eu vou ver aqueles homens e mulheres que acreditam em mim, apesar das lutas e dificuldades, das adversidades que estão sofrendo? Pois bem, Jesus, ele conta essa parábola preparando os seus discípulos, porque logo mais, irmãos, ele vai estar sendo crucificado. Os discípulos vão sentir a separação e vão sofrer ali rupturamente com Cristo, de Cristo. Então, o que Jesus está fazendo?
Ele está preparando eles, Ele está fortalecendo a fé deles, e Ele está fortalecendo a nossa fé hoje. Nós precisamos, irmãos, lembrar disso, que Jesus, Ele não se esquece de nós. Jesus, Ele ouve as nossas orações. Hoje Ele está ao lado direito de Deus, intercedendo por nós. E olha como Deus é bom. Jesus foi, o que Ele fala para os discípulos? Vou deixar outro consolador para vocês. E aí, irmãos, já pararam para pensar nisso? Essas 3 ações, você crê que Deus habita em você? Pois bem, Deus habita em você, através do Espírito Santo. E naquela época, olha que interessante, já pensou nisso? Eu estava pensando nessa situação. Jesus estava com os 12 aqui, que maravilha, né? Fazendo multiplicação de pães, abrindo, andando pela água, como andou com Pedro. Mas hoje, irmãos, nós estamos melhor que os discípulos, sabe por quê? Hoje, o Espírito Santo está habitando em vocês aqui, está habitando nos irmãos da IBI lá, está habitando nos irmãos das Chácaras Reunidas. Hoje, o Espírito Santo, ao mesmo tempo, está com todos nós. É o Consolador que Ele enviou. Então, querido, pensando em tudo isso, uma pergunta: será que quando Cristo voltar, vai achar fé nos irmãos do Rio Comprido? O que os irmãos me dizem? Vai achar? Ih, estou achando. Vai achar. Você vai ver isso, eu vou falar. Amém, glória a Deus. Tirando essa brincadeira, irmãos, vai achar, porque vocês estão aqui não é por acaso. Deus, Ele preparou vocês para estar nesse tempo aqui. Então, irmãos, vamos lembrar das 3 ações. Qual é a primeira ação? Orar. Orar. Ore sem cessar. Ore diariamente. Ore em todo momento. Não espere, não faça como alguns fazem. Quando a situação fica complicada, aí lembra de orar. Quando a situação fica feia, aí lembra de falar com o pastor. Quando a situação fica quase que difícil, ou melhor, não tem mais jeito, aí abre a boca. Não, todo momento ore, fale com Jesus Cristo, fale do seu anseio, fale das suas dores, fale também das suas alegrias. E Ele vai mostrar para você, Ele vai enxugar suas lágrimas, Ele vai pôr fé no seu coração, vai encher seu coração de esperança. Segunda atitude, ou melhor, segunda ação, qual? Lembrar o quê? Do pastor Luciano, que veio aqui no Rio Comprido, com os amigos queridos dele, com a esposa maravilhosa dela. Lembrar quem é seu Deus, um justo juiz, o Deus soberano, um Deus poderoso, o Emanuel, Deus conosco. Lembre-se, irmãos, e Ele ama vocês. Não é igual aquele juiz lá que não estava nem aí para aquela viúva. A viúva perturbou. Agora eu vou fazer justiça, porque eu quero paz. Não. Nosso Deus, Ele quer sempre estar no meio do seu povo. Ele quer sempre estar junto. Então lembre-se disso. E a última? Qual é a última ação? Na sua volta. Quebrar a fé na volta de Cristo. Isso. Creia, irmão. Creia que Jesus vai voltar. Creia que você não está sozinho. Creia. Encha o seu coração de fé. E é a fé que vai fazer Jesus te abraçar. E aí, irmãos, eu queria terminar com uma história. E depois com um versículo bíblico. Uma história. Aconteceu uma situação difícil com uma mãe. Ela perdeu o seu esposo. E o seu esposo era um homem de fé, era um homem cristão. Era um sacerdote do lar, como Deus quer. Levava a família todo domingo para a igreja. Fora da igreja, ele ensinava a fé. De repente, ele ficou doente e morreu. E aí, essa senhora, viúva agora, uma jovem viúva, tinha um filhinho pequeno. E ela, no velório lá, chorava copiosamente. Ela chorava e ela falava essa frase: e agora? Quem vai cuidar de nós? E agora? O que será de mim, do meu filho? Se eu perdi. E ficava chorando dessa maneira. Aí ela sentia assim um puxão nela, né? Um puxão. Ela olhou lá, o filhinho pequeno. Ela falou: o que foi, meu filho? Está vendo que a mãe está sofrendo? Aí o menino puxou ele e ela: fala, mamãe, o papai do céu morreu? Aí
Aí ela parou assim, ficou olhando, como assim? O papai do céu morreu? Aí ela entendeu. Ela entendeu que o filho dela, Deus estava usando para falar para ela que quem cuidava dela não era o seu esposo, era o seu esposo, mas quem dava força, quem abria a porta, quem derramava saúde, quem fazia tudo era Deus. Ele era só um instrumento de Deus ali, e que Deus ia continuar fazendo. Então, irmãos, lembre-se disso. O nosso Deus vive, Ele reina, e Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, Ele está cuidando de cada um de nós. Não deixe que as adversidades, as notícias ruins que nós estamos ouvindo, vendo acontecer, deixe você com o coração sem esperança. Pelo contrário, é para a gente ter esperança. Se eu não me engano, foi o MacArthur que já está lá com o Senhor e falou assim que o cristão nunca deve se desesperar, porque Deus já contou tudo o que ia acontecer para ele. Então, queridos, nós sabemos disso. Então, faça como essa criança. Quando você estiver sofrendo, imagine uma criança puxando você lá, o próprio Deus falando assim: ei, você está aí sofrendo, eu não estou aqui, eu cuido de você, eu ouço sua oração, eu te sustento, eu trago pão todo dia na sua casa, eu sou um Deus poderoso e amo você. Então lembre-se disso, queridos irmãos. E aí eu falei no versículo é esse, muito conhecido, João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós somos mais do que vencedores. E quando Paulo fala isso lá em Roma, a palavra no grego é hipervencedor. Você sabe o que é um vencedor? É a pessoa que ganha alguma coisa. Hipervencedor é o campeão dos campeões. E o apóstolo Paulo fala que nós somos hipercampeões. Então, queridos irmãos aqui do Rio Comprido, liderança do Rio Comprido, irmãos que estão visitando aqui o Rio Comprido, se entreguem cada dia mais a Deus. Não deixe que as adversidades da vida apaguem a fé do seu coração. Lembre-se, você é filho ou filha amado de Deus. Ele ama você. E Ele provou isso na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer. Agradecer porque nós aprendemos sempre com o Senhor. E hoje o Senhor nos mostra que o Senhor é um justo juiz. É um homem, é um juiz poderoso, Pai, que tem toda a autoridade nas suas mãos. Que o Senhor, Pai, criou o mundo e o universo com a sua palavra. E com a sua palavra hoje o Senhor está nos animando. O Senhor está mostrando que nós devemos perseverar. Que o Senhor, Pai, cada dia mais derrame sua graça sobre a vida de todos os irmãos que aqui estão. Que o Senhor age na fé deles, Pai, aumentando a fé deles. Que o Senhor, Pai, mostre a cada momento, cada situação que cada um aqui estiver vivendo ou que vai viver. Que o Senhor está com eles no barco, que é a vida deles. O Senhor está ali. E o Senhor tem poder para acalmar as ondas, Pai, que nos dão pavor. É só nós olharmos para o Senhor e confiar. E obrigado, Pai, porque através dessa viúva nós aprendemos que nós temos um Deus poderoso, que nos ouve quando nós oramos, que nos faz lembrar, Pai, quem é o Senhor e mostra, Pai, que a única coisa que nós devemos fazer é crer. Crer na sua palavra, crer nas suas promessas e crer que o Senhor vai voltar a viver eternamente conosco. Muito obrigado. Te agradeço pela vida do pastor Joelson, te agradeço pela vida do pastor Fernando. Peço que o Senhor continue sustentando eles, suas famílias, seus ministérios. Te agradeço pela vida do irmão Elvis, Pai, que eu tive a alegria de conhecer aqui pessoalmente, embora nós já conversamos. Que o Senhor continue sustentando o teu servo também, que é o braço direito aqui, Pai, dos teus servos que o Senhor colocou aqui para direcionar essa igreja. Muito obrigado, Pai, por esse presente que me deu a mim, a minha esposa, aos meus amigos que estão, estarmos aqui cultuando juntos com esses queridos e valorosos irmãos. Que o Senhor continue falando com eles, ainda nessa noite, através de todos os acontecimentos que ainda virão,
e que o Senhor mostre para nós que o Senhor está conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Não é? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus falou com você nessa noite? Não sei com você, mas comigo, com certeza. A gente queria cantar uma música, chamar o Elton, chamar a Eve. A gente queria cantar uma música, mas a gente não saiu dela. Mas eu acho que depois dessa mensagem, essa música encaixa perfeitamente. E aí eu vou precisar da ajuda dos irmãos para a gente louvar e adorar a Deus. Sem ensaio, será que a gente consegue? Esse é um desafio. Você está com a minha? Viu? Eu sei que a gente tem que estar preparado às vezes. Mas essa música, os irmãos te conhecem bem, ela fala justamente sobre a bondade de Deus e como Ele é fiel nas nossas vidas. E eu acho que essa mensagem nos mostrou sobre isso. Nós podemos ter alguns juízes que dessa terra, eles podem até atender a nossa causa ali, mas nós temos um Deus fiel, um Deus bom, que cuida da gente. E Ele é fiel, e muitas vezes nós não somos fiéis. Às vezes nós não somos fiéis, nós não esperamos, nós não confiamos no Senhor. Mas essa música fala sobre. É tão gostoso lembrar que nosso Deus, Ele é bom, que Ele cuida da gente. Por isso eu convido os irmãos, vamos ficar de pé. E nós vamos precisar da ajuda dos irmãos mesmo, né? Não exagere. Vem para a gente bondade, Deus. Eu disse o Gustavo, eu fico de surpresa, mas nem que ele está nesse momento ali. Te amo, Deus, tua graça me afaga todos os dias. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Quando se voz e me guia pelo fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho,
mais uma vez orar para a gente, dar a bênção apostólica para que a gente possa ser despedido na paz do Senhor. E meus irmãos, essa semana persevere, continue orando, continue entregando diante do nosso Senhor seus pedidos, sua oração, como nós somos lembrados, que nós temos um Deus bom, justo, que não esquece, que não se afasta da gente, que a gente tenha essa confiança o tempo todo, em todo momento. Irmãos, antes quero agradecer mais uma vez a pessoa do irmão Elvis, o convite para estar aqui com os irmãos. É a primeira vez que eu venho aqui, mas eu me alegrei, tenho certeza que meus amigos, André e minha esposa se alegrando de estar aqui com os irmãos também, tá? E continue orando por nós também, tá bom? Vamos orar? Pai, mais uma vez queremos te agradecer pelo seu amor, Pai, imenso, abundante, largo, profundo. Que o Senhor, Pai, continue a cada dia de nossas vidas, Senhor, mostrando que nós somos as meninas do seu olhar, nós somos os seus filhos amados. Que o Senhor abençoe cada irmão que aqui está, com a sua família representada, Pai, e que o Senhor atue poderosamente nas famílias aqui presentes, trazendo cura, restauração, transformação, e o que nós pedimos, Pai, que o Senhor continue nos motivando, Pai, continue mostrando a importância de nós perseverarmos no seu caminho, porque nós sabemos que nós somos mais bem-aventurados, Pai, quando nós somos obedientes e andamos nos seus caminhos. E agora, Pai, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as ricas, abençoadas consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e as suas famílias aqui representadas. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe, irmãos. Foi tudo escrito.